É fato, as mulheres têm mais risco de morrer de infarto do que os homens. Elas sofrem menos ataques cardíacos, mas na maioria das vezes eles são fatais, o que é muito triste, né? E pesquisas recentes mostram que em 2025, 1 a cada 9 mulheres que passou pelo infarto teve a forma mais grave da doença e não sobreviveu. Aí nós convidamos o cardiologista, Dr. Marcos Gonçalves, que está com a gente aqui, para explicar o porquê dessa situação. E é uma desigualdade, né, Dr. Marcos? Boa tarde, muito bem-vindo a você. Bom, é importante a gente falar hoje, Dia Internacional do Coração, né? Então, tão pertinente a gente falar sobre isso, né? E falar sobre o coração da mulher, que tem características bem específicas que levam essas coisas a acontecer. A gente tem que entender algumas coisas assim muito práticas. Doença cardiovascular é a principal causa de óbito em toda a parte ocidental do mundo. Então, todos aqueles países que já saíram da sua fase de grande subdesenvolvimento, eles vão ter não mais doenças infecto-contagiosas como primeira causa de óbito, e sim as doenças degenerativas. E dentro dessas doenças degenerativas, a doença cardiovascular ganha proeminência disparada. E nas mulheres também. Só que nas mulheres ela tem características diferentes, porque anatomicamente, eu vou mostrar aqui para você nesse nosso... As artérias das mulheres, que a gente está vendo aqui em vermelho, elas tendem a ser mais finas e mais tortuosas do que nos homens. Segunda coisa, as mulheres tendem a ser mais protegidas da doença dentro das artérias, da doença coronariana, enquanto elas ainda estão na fase reprodutiva, elas têm auxílio dos seus hormônios. Porém, depois disso, elas tendem a ter doença mais extensa e mais grave. E é interessante, por essa característica de maior tortuosidade e menor diâmetro dessas artérias, a chance dela ter infartos silenciosos, ou seja, não ter a dor no peito típica, é maior. A chance dela ter já insuficiência cardíaca, começar o quadro clínico com falta de ar, com dificuldade para se deitar à noite, com grande cansaço para as atividades do dia a dia, a própria dor no peito da mulher tende a ser um pouco diferente, ela não sente aquela dor típica com irradiação para o braço. Na mulher ela tende a ser mais difusa, menos característica, muitas vezes com irradiação para as costas, com irradiação para os dedos e não para os dedos, doutor Marcos? Às vezes com a sensação de dormência nos dedos. E então, isso tem que ser frequente? Não obrigatoriamente. Então, eu costumo dizer sempre para todo paciente o seguinte: nem toda dor no peito, nem todo sintoma é doença cardiovascular. Mas toda dor no peito pode ser doença cardiovascular. Entendi. Então, se ela começou subitamente, se você está começando a ter aqueles sintomas que você não tinha, agende logo um médico, procure um serviço de saúde. Se aquilo começou agudamente, vai imediatamente, porque você pode estar tendo um infarto e nesse momento o tempo tá correndo, é músculo, né? Do coração, exatamente. Você explicou a respeito aqui das artérias, que elas são diferentes, e o coração, ele é menor? Ele tende a ser um pouco menor, as suas cavidades tendem a ser menores e mais finas também. Isso é mais uma característica que pode levar a maior risco dessas doenças nas mulheres também. Vamos sentar ali para a gente conversar um pouquinho mais, doutor Marcos? Eu sei que você já mandou aqui. Pode sentar ali para mim, doutor Marcos? Nessa aqui? Isso, tá ótimo aí. Pode sentar aí. E aí, nós, mulheres, a gente sempre cuida muito dos outros. Quando a gente fala em relação às doenças cardiovasculares, a mulher ainda se cuida muito pouco? Bem menos do que deveria. E é interessante porque a mulher, em geral, ao contrário do homem, ela tem o hábito de anualmente ir ao médico. Sim. Então, ela teria talvez até maior chance de descobrir precocemente que ela está hipertensa, descobrir precocemente que ela está
com colesterol elevado, mas em geral esse hábito é ligado somente à questão do exame ginecológico anual. Do exame ginecológico, da prevenção do câncer de colo de útero, da prevenção do câncer de mama depois de uma certa idade, mas ela não tem tanto o cuidado de ter procurar as questões relacionadas à pressão arterial, à glicose, fazer o exame cardiovascular, fazer um eletrocardiograma que seja de tempos em tempos. E mais importante ainda, Mônica, nesse tempo nosso de que tudo é muito rápido, a gente acaba deixando de cuidar da gente. Você falou uma coisa muito pertinente. A mulher está sempre cuidando muito dos outros, né? E frequentemente ela deixa de cuidar dela mesma. Né? E é necessário que isso aconteça, né? Cuidar da sua alimentação, cuidar da sua atividade física, do seu exercício diário. O estresse, né? Controlado. Controlar o estresse, tudo isso é muito importante. Vou entremeando as minhas perguntas com a pergunta desse público maravilhoso que sempre participa, como a minha amiga Cecília. Ela tem 44 anos, foi diagnosticada com prolapso da válvula mitral. Ela sente muita fraqueza, dor irradiando para o braço, sonolência, confusão mental, dormência, são vários sintomas, né? Ela falou que não suporta isso mais porque não resolveu e já taxaram de chiliquenta. Olha que absurdo, sabe? O que ela poderia fazer? Ela já não sabe mais, Marcos. Veja bem, Mônica, o prolapso da válvula mitral é talvez das mais comuns cardiopatias congênitas. Ela, na prática, ela não pode sequer ser chamada de uma cardiopatia. O que significa isso? A válvula mitral ela é mais voltada para dentro do átrio esquerdo, por isso o nome prolapso. Ela é prolapsada para dentro da cavidade atrial. E o prolapso pode ou não provocar alteração no funcionamento da válvula mitral. Você pode ter um prolapso que não tenha nenhum tipo de alteração de funcionamento da válvula e pode ter prolapso em que essa válvula seja gravemente disfuncionante. E aí isso vai definir a necessidade ou não de tratamento em cada pessoa. Há pessoas portadoras de prolapso de válvula mitral que vão fazer um exame anual para acompanhamento e nada mais. Precisarão ter, conforme a característica desse prolapso, cuidados especiais ao fazer cirurgias, principalmente da boca, procedimentos dentários, que é o que a gente chama de profilaxia da endocardite infecciosa, que é a infecção da parte interna do coração, do endocárdio, válvulas e demais estruturas. E também acompanhar anualmente com o seu cardiologista. Porém, algumas pessoas portadoras de prolapso, elas vão desenvolver alterações do funcionamento da válvula mitral. E aí sim elas precisarão eventualmente de tratamento. Em algumas vezes, até mesmo de tratamento cirúrgico. Nem todo prolapso precisará de cirurgia para a válvula mitral, mas alguns deles que tiverem uma característica que desenvolva disfunções da válvula, mau funcionamento da válvula, vão necessitar de cuidado mais especializado. E hoje em dia há vários caminhos, né? Vários caminhos, várias formas de fazer com que isso seja feito. De diminuir esse desconforto da Cecília, diminuir desse desconforto, pelo menos para que ela não seja chamada de chiliquenta. Pelo amor de Deus, né, querida? Obrigada por participar, viu? E depois dê notícias pra gente. Vou fazer uma pausa com o Dr. Marcos Gonçalves, que é cardiologista. A gente está falando hoje sobre o coração da mulher, nesse dia do coração, e já volto com ele aqui e você também, tá? Hoje, 29 de setembro, é o Dia do Coração. E a gente está falando em especial hoje no Você sobre as mulheres que têm mais risco de morrer de infarto que os homens. O Dr. Marcos Gonçalves é cardiologista, está comigo hoje e explicou para a gente que há uma diferença, né, no coração da mulher, no coração do homem, e é preciso que nós estejamos atentas. Por isso, eu gosto muito quando a turma participa, como a Edilma, a Wanda, a Isabel, a Iris, e elas estão querendo saber sobre sintomas, Marcos. Por exemplo,
ardor no peito do lado esquerdo, palpitação, formigamento nas coxas ou nas mãos, nos braços. Isso indica o quê? Pode ser um sinal do infarto? Muito boa pergunta, Mônica. A única coisa que geralmente a doença cardiovascular não vai ter irradiação é para os membros inferiores. Então, para as pernas, em geral, isso não vai significar doença cardíaca, mas poderá significar uma doença vascular periférica. Então, isso principalmente naquelas que são fumantes, que têm outros fatores de risco para esse tipo de doença, isso tem que ficar bastante em evidência e ser investigado de qualquer maneira. Doenças como diabetes podem causar também dor periférica nas pernas e tem que ser investigada nesse sentido. E muito importante, qualquer sintoma novo de dormência nos braços, dormências nas mãos e tudo, deve ser investigado. É melhor, eu gosto muito de falar isso para os pacientes, é melhor que a gente chegue à conclusão que a dormência que você tem no braço é por conta de uma má posição e por isso você tem um problema da coluna cervical, e aí você vai ser direcionado a tratar da maneira correta, do que você achar que você dormiu mal porque ficou mal posicionado, que o travesseiro estava numa posição ruim e que isso é da sua coluna e você tomou um anti-inflamatório, deu uma melhorada e eventualmente você estava com um problema cardíaco em andamento, não deu atenção a ele e já vai tratar as consequências dele depois. E as consequências são insuficiência cardíaca, perda de função, as atividades do dia a dia. O coração vai enfraquecendo, Exatamente, né, Marcos? Exatamente. A Maria Luísa, que acompanha a gente lá de Araguari, Maria Luísa, um beijo para você. Ela falou que está tendo muita crise de ansiedade, todos os dias. Aí ela toma um remédio aqui, mas não está ajudando. Ela tem 66 anos. Isso pode complicar o coração? A ansiedade é um fator de risco para a doença cardiovascular, sem dúvida nenhuma. É muito comum, inclusive, não tão comum, mas muito falado já hoje em dia, a chamada síndrome do coração partido, que vem em crises de ansiedade. Isso pode provocar um espasmo tão grande das artérias do coração que elas levam a um quadro, naquele momento, semelhante ao infarto, embora com as artérias coronarianas absolutamente normais. O tratamento não requer cirurgia, não requer angioplastia, mas requer cuidados para que isso não se repita. Então, se realmente é um quadro de ansiedade e ele não está conseguindo ser tratado adequadamente, o importante é buscar os recursos que existem para isso, às vezes não somente medicamentosos, mas também através de psicoterapia, através de atividades de relaxamento, meditação, uma série de coisas. É tão interessante, Mônica, que hoje, por exemplo, na semana passada se falou muito, né, das mudanças da pressão arterial, passar a ser considerado normal, não mais normal alta, mas pré-hipertensão, aqueles pacientes que têm a partir de 12/8. Esses pacientes, a gente já tem falado sobre isso, eles não precisam de tratamento medicamentoso, mas eles precisam de mudanças do estilo de vida. A mesma diretriz que fala sobre isso, ela fala que esses pacientes devem ser estimulados a mudança do estilo de vida com melhora da alimentação, com redução do sal, aumento da ingesta de potássio, aumento de suas atividades físicas, atividades de relaxamento e mesmo desenvolvimento de sua espiritualidade. A própria diretriz fala que isso deve ser estimulado. Então, nós temos que entender que o ser humano é um ser completo. Então, ele precisa ser tratado em toda a sua completude. Então, ele precisa ser tratado no seu peso que está elevado, na sua atividade física que não está adequada, na sua alimentação que não está adequada e que, eventualmente, até mesmo com a sua forma de lidar com a sua espiritualidade, que às vezes não está completa e ele precisa buscar.
E tem pesquisa sobre isso, viu? Sim, tem exatamente. pesquisa sobre isso. Lá de São Gotardo, a Cleusa está acompanhando, ela falou que só bloqueio no ramo esquerdo, é isso? Numa mulher de 59 anos, hipertensa. Há algum perigo? Ela tem isso de nascença. O perigo para o infarto, de uma doença cardíaca? Muito boa pergunta também. Se esse bloqueio do ramo esquerdo dela já é antigo e acompanhado de longa data, normalmente não. Ele não é um sinal de desenvolvimento de doença cardiovascular. Porém, é muito importante aquele paciente que é acompanhado e que nunca teve um bloqueio, seja do ramo direito ou do ramo esquerdo, e principalmente do ramo esquerdo, no seu eletrocardiograma, e ele surge até prova em contrário, isso é uma doença cardiovascular se instalando, então ela precisa ser avaliada. Agora, se ela já tem isso sabidamente desde muito nova, isso deve apenas ser acompanhado, mas não é um sinal de gravidade nesse momento. A Rosiana Costa também acompanhando. A primeira pergunta que você faz, né, Rosiana? Um beijo. Diabética, hipertensa, colesterol alto. E quando a pressão chega a 15/9, que já está bem alta, né, doutor Marcos? Ela diz que começa a sentir fraqueza no corpo todo e as mãos ficam dormentes, ela não consegue nem pegar. São sintomas do infarto? São sintomas de que precisa-se pelo menos de uma avaliação cardiovascular adequada, porque principalmente num diabético, esperar a dor no peito típica não é. A gente já viu que nas mulheres isso já não costuma acontecer da forma típica como a gente ouve falar. No diabético, menos ainda. Então, qualquer sintoma tem que ser levado em consideração. Lembrar que os diabéticos, eles são considerados indivíduos de alto risco para a doença cardiovascular. Então, eles precisam ter a sua pressão ainda melhor controlada. Então, são aquelas pessoas que precisam ter pressão até 120/80 mesmo. Que é o 12/8. Que é o 12/8. Não passar disso para que realmente elas estejam com menor risco de desenvolvimento de problemas graves. Para a gente fechar essa segunda parte da nossa boa conversa com o Dr. Marcos Gonçalves, cardiologista, o colesterol alto leva ao infarto? É a dúvida da Sandra de Ituiutaba acompanhando. Aí está quente também, Sandra? Sim, o colesterol alto é um dos principais fatores de risco do infarto do miocárdio. Tá? E cada vez mais é importante, tanto que os níveis de colesterol estão sendo revistos cada vez para menor. Anteriormente a gente considerava que os níveis de colesterol ruim, que é o chamado colesterol LDL, normais para uma população de baixo risco, ou seja, aquelas que não são diabéticos, não são hipertensos, seria de até 130. Isso foi revisto nessa última diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia, repercutindo inclusive uma diretriz recente da Sociedade Europeia também, que colocam esses níveis em 115, não mais em 130. Mais ainda, naqueles que então são de alto risco, ou seja, aqueles que são hipertensos, que são diabéticos, que já têm algum sinal de doença cardiovascular, esses níveis têm que ser ainda menores, às vezes abaixo de 70, dependendo se eles já tiveram algum evento abaixo de 50, e aqueles que já tiveram mais de um evento cardiovascular abaixo de 40. Então, aí somente, além da atividade física, da atividade da alimentação adequada, há necessidade de medicação também. Esses níveis não se consegue atingir sem auxílio de medicação também, e aí obviamente tem que haver um acompanhamento cardiovascular minucioso para que isso seja feito da melhor maneira possível. Essa conversa com o Dr. Marcos segue daqui a pouquinho, viu? E a gente vai tomar uma água, porque a umidade relativa do ar está baixíssima. Tá muito baixo. Já já eu volto com o Dr. Marcos aqui, viu? Estamos de volta com o Dr. Marcos Gonçalves, cardiologista, falando hoje sobre o nosso coração. Antes de mais uma pergunta minha, a Rosa do Cidade Jardim, quem tem tios, tias, mãe, pai que morreram de infarto, é hereditário? O cuidado é redobrado? Hereditário é aquilo que obrigatoriamente você vai sofrer, mas há uma tendência familiar significativa. Então, histórico familiar positivo para doença cardiovascular, principalmente morte súbita, como ela está relatando, precisa ser investigado. Então, são pacientes que têm que ter, já que ele já tem
essa herança familiar da qual não podem fugir, eles precisam ter ainda mais cuidado com os outros fatores de risco. Então, cuidar ainda melhor da sua alimentação, cuidar ainda melhor dos seus níveis de glicemia, melhor ainda dos seus níveis de colesterol, da sua pressão arterial, manterem-se ativos, né? Cuidar do que pode ser cuidado. Há fatores de risco que são modificáveis. Atividade física é modificável, parar de fumar é modificável, a glicemia ser controlada é modificável. Agora, histórico familiar, faixa etária, isso não é modificável, isso a gente não pode fugir. Então, vamos cuidar do que a gente pode. Falar em cuidar do que a gente pode, às vezes vem uma tristeza que nos arrebata. E a Tânia Amara está perguntando, quando a gente tem uma tristeza profunda, isso pode complicar o nosso coração? Aumentar a pressão? Sim, e por isso tão importante cuidar da saúde mental. Tá? A saúde mental, ela interfere em qualquer tipo de sintoma do ser humano. Né? Eu costumo dizer que a gente, por conta de problemas psicológicos, a gente pode ter sintomas da ponta do cabelo ao dedinho do pé. Só que a gente precisa cuidar disso também. Então não é porque podemos ter sintomas que a gente deve deixar isso de lado. E há formas hoje em dia de tratar disso, há formas com terapia, há formas com medicação, há formas, como a gente conversou, até mesmo desenvolvendo a própria espiritualidade, atividade física ao ar livre, tão interessante também. Então a gente precisa sair da inércia que nos levou até aquilo e caminhar para entrar num outro caminho e levar para um outro resultado. A gente não pode querer resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. A gente vai ter sempre os mesmos resultados. Tem uma mãe preocupada com a filha dela, ela falou que a pressão está sempre oscilando, fez vários exames cardiológicos, mas não deu absolutamente nada. Agora partiu para exame ginecológico porque ela usa o anticoncepcional. Agora vai até utilizar uma outra forma, um outro método. Sente dor de cabeça, a pressão vai a 15/12 e tem histórico de AVC. Essa mãe está com medo. Será que agora vai poder descobrir alguma coisa, doutor Marcos? É importante checar essa parte hormonal, sem dúvida alguma. Mas é muito importante que ela procure um especialista para não apenas fazer os exames mais superficiais, somente um eletrocardiograma, um exame clínico. Claro que eles são muito importantes, é o início de tudo. Né? Mas, eventualmente, você precisa ter uma monitorização eletrocardiográfica de 24 horas para ver se esse paciente não está desenvolvendo arritmias em alguns momentos do dia, como está sendo a média da pressão arterial no decorrer do dia. A nossa pressão, ela oscila no decorrer do nosso dia, sim, mas há oscilações normais e oscilações anormais. Se essas oscilações estão sendo anormais, eventualmente essa pessoa precisa ser tratada, precisa ser medicada, né? Ou precisa ao menos ser orientada a modificar hábitos para que ela consiga controlar aquilo melhor. Doutor Marcos, a gente tem hoje muitas mulheres que estão na fase da menopausa. Você disse no começo da nossa conversa que muitas vezes a questão dos hormônios que protegem nessa fase já não temos proteção nenhuma. O risco da mulher nessa fase aumenta? Se tem a predisponibilidade? O risco nessa fase aumenta, sim. E em aumentando vem aquela coisa. Por isso que a mulher nessa fase tem maior mortalidade e maior risco, porque ela tem um órgão menor, cavidades menores, artérias mais finas, mais tortuosas, mais difíceis de serem tratadas, quer com cirurgia, quer com angioplastia, quer com resultado a terapêutica medicamentosa. E mais interessante, a reposição hormonal, que alguns anos atrás achou-se que ia ser a solução para todo mundo. Então vamos repor hormônio depois da menopausa para todo mundo. E se viu que a proteção cardiovascular não era tão interessante assim e você aumentava o risco de outros problemas, principalmente do câncer de mama, fazendo a reposição hormonal por mais tempo. Então isso precisa ser muito bem acompanhado, muito bem seguido, para que a gente também não faça uma coisa boa, tornasse uma coisa ruim. Tem uma amiga nossa aqui que teve um infarto, ela é lá de Ituiutaba, eu li a pergunta dela aqui.
a Gilza. Ela falou que sofreu o infarto, teve que fazer vários procedimentos, safena, mamária, né? E ela falou que sentiu dor forte no ouvido, dor maxilar, né? E a fala dela ficou complicada, muito cansaço e queimação. Não dá para a gente menosprezar os De sintomas? jeito nenhum. Sintomas porque ela não falou que podem... teve a segunda chance de viver. Sem dúvida. E se você teve essa segunda chance, agarre-se a ela e cuide dessa chance para que você viva bem e em plenitude por muito tempo ainda. A Patrícia do Pequis, ela fez uma pergunta interessante. É verdade que o coração é do tamanho do punho fechado? O tamanho normal do coração é semelhante ao tamanho de um punho fechado. Sim, é bastante semelhante. A Maria Lúcia está com 56 anos, queimação, uma dor gelada no peito, queima as costas, tem arritmia, toma 2 medicamentos, sinto falta de ar ao caminhar. Opa, está precisando... Precisa ser avaliada, sem dúvida nenhuma. Precisa ser avaliada, né? A mãe da Cláudia fez os exames e constatou que o coração dela é grande. Corre o risco de ter um infarto? Não obrigatoriamente o risco de ter um infarto, mas se ela tem um coração grande, ela pode estar começando a desenvolver o que a gente chama de insuficiência cardíaca. Uma das causas de insuficiência cardíaca são infartos no passado ou doença cardiovascular que mesmo não tenha levado ao infarto. Mas se ela tem um coração grande, ela precisa de tratamento permanente. Insuficiência cardíaca é um mal que vem crescendo, precisa ser tratado adequadamente. Há medicamentos hoje em dia que podem mudar o histórico de vida desses pacientes, mas precisa que esse tratamento seja feito de maneira adequada, rotineira, incansável, para que realmente se modifique prognóstico e qualidade de vida. E é por isso que a gente convidou o Dr. Marcos Gonçalves, que é cardiologista, para estar conosco aqui hoje, para que a gente possa olhar para esse coração com um pouco mais de atenção. Agradeço muito você ter vindo aqui hoje. Obrigada, viu, Marcos? Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com você, Mônica, e poder responder as perguntas tão pertinentes que a gente sempre recebe e contribuir, claro, para tirar essas dúvidas e fazer com que as pessoas, como eu falei, vivam mais e melhor. E obrigada a você também que participou, viu?